Olá, boa noite, meu nome é Bruno. Meu nome é Andressa. Nós somos alunos da EAD UDESC Polo de Campos Novos, turma CAN A. Estamos terminando o trabalho de linguagem, trabalho final, que tínhamos que elaborar um projeto, Uma proposta de atividade. para trabalharmos em sala de aula. O projeto consiste em contar uma história para as crianças, poderíamos chamar a hora da historinha, onde o professor, juntamente com a turma, conta uma história para os seus alunos e assim vamos desenvolver toda a atividade que minha colega vai explanar um pouco e depois nós vamos detalhar mais sobre essa atividade. Antes então de criar a leitura, nós criaríamos a estratégia, primeiramente, de criar um ambiente. Esse ambiente poderia ser construído uma barraca, com uma estrela, ou uma iluminação diferente, e ainda ter mandado um bilhete para os pais que ele viesse trazendo o seu bichinho de pelúcia, ou até mesmo vestido de pijama, para nós então fazer aquela horinha mesmo da contação de história. Muito bem. Pode ser feito de várias maneiras. Tá? Uma delas, como minha colega falou, a utilização da barraca, onde os alunos trariam a barraca, ou seria montada a barraca utilizando as carteiras e as mesas escolares, os alunos iriam debaixo, e juntamente com quem está debaixo, nós poderíamos também utilizar lanternas, para que assim o professor apagasse a luz, os alunos podem acender a lanterna e poder trabalhar também a questão do dia e a noite, o claro e o escuro. Até mesmo em algumas situações a criança perdeu o medo do escuro, que é um medo muito natural da criança, de ficar no escuro, devido a vários paradigmas, como o bicho-papão. Assim ele perde esse medo e até auxiliaria para que a criança dormisse melhor em casa. Ou seja, ela poderia muitas vezes sair do quarto ou da cama dos pais e assim começaria a dormir na sua própria cama sem medo do escuro, né? Isso também ajuda bastante, e trabalhar isso com a turma, com vários coleguinhas ao mesmo tempo. Isso é bem interessante. Até aqui a gente trouxe alguns livros, como o papai, tem uma sugestão que a gente dá, que esse é o projeto do Itaú, que a gente se cadastra no site e eles mandam alguns exemplares. Aqui nós temos dois. O papai, o gato para cá, rato para lá. Esses livrinhos também podem ser lidos dentro das barracas, para também incentivar a criatividade da criança, para que ela consiga visualizar isso melhor dentro da sua cabeça. Ou seja, estamos aguçando, estamos ativando a criatividade e, consequentemente, em paralelo a isso, incentivando a leitura. Elas vão começar a ler os livros e conversar com os pais, com os familiares, para que essa atividade, esse exemplo de trabalho, seja feito em casa, que os pais também possam participar disso, também acabando reunindo a família naquele momento, antes de dormir ou depois das refeições, para que a família se reúna, possa ler alguns livros infantis, e isso vai unir mais a família. Isso é uma coisa bastante importante. Então é um projeto que consiste basicamente em incentivar a leitura de livros, começando qualquer tipo de livros. Temos esses exemplos aqui que eu já citei, temos uns exemplos aqui que os livros tocam musiquinhas, ou chamados livros 3D, que interagem com o usuário, livros que você pode criar a leitura, pode desenvolver a imaginação e fazer com que ele conte a história. Ou seja, o mesmo livro, ele pode contar N formas a mesma ilustração. Então, ou seja, incentivar a leitura, que é muito importante, a imaginação, reunir a família e trabalhar a questão de medos e patologias que a criança possa vir a ter, para que ela se torne um pouco mais independente ou iniciar o processo de dependência da mesma, para que ela consiga interagir com os demais colegas e começar a sua vida social, individual e coletiva. Ajudando ainda na linguagem, né, corporal e de expressão, porque o aluno às vezes ele lê errado
e fica falando errado. Então o importante é o adulto ler, mostrar a palavra para que ele não cometa um erro de linguagem futuramente também. E mais um detalhe importante seria fotografar, que os professores, os familiares fotografem esse momento para guardar como própria recordação do desenvolvimento intelectual da criança. E outra é para que quando surgir algum medo, ou de repente algum desânimo, desmotivação, você mostre a foto e consiga incentivar a criança a explorar ainda mais aquilo que está sendo proposto. Então é uma atividade que pode ser feita, uma recordação, inclusive, para a própria criança, que ela possa levar isso por várias gerações de sua vida e quem sabe utilizar isso em casa, na casa dos avós, também os avós têm um papel bastante importante na formação da criança, e é para as próximas gerações, quando esse aluno, essa criança, também se torne professor ou, quem sabe, pai ou mãe de uma criança. Basicamente, a nossa atividade é essa, né? A gente propõe aqui, então, de forma bastante simples, que o professor, em sala de aula, estimule as crianças, primeiro, a leitura dos livros didáticos que eles tiverem mesmo na escola. Eles não precisam estar adquirindo, ou trazendo de casa, ou de repente contando a própria história. Tá? Trabalhar também a questões já dos medos, né, dos traumas que a criança possa vir a ter, e assim ela poder se tornar independente. Ok? Basicamente o nosso trabalho é isso, tirar a barraquinha dentro da sala de aula, até para interagir com a turma, tornar uma aula diferente e assim dar abertura aos trabalhos, consequentemente uma evolução acadêmica no decorrer do processo de aprendizagem. Isso que nós estamos falando agora, a gente se baseou um pouco no livro didático da matéria, no material fornecido pela UDESC, só estamos aperfeiçoando, por assim dizer, e trazendo essa proposta que possa ser, quem sabe, futuramente utilizado em sala de aula. Ok? O nosso trabalho seria esse. Muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado da nossa atividade e espero nos encontrar muito em breve. Muito obrigado e boa noite.